vamos agora para uma das melhores animações, um dos melhores espetáculos da temporada, com Link Click Season 2, que... o que falar do... só um dos indicados para ser um dos melhores animes do ano, cara. E como a primeira temporada ele não deveu em absolutamente nada, entregou tudo, entregou coisa que eu nem sabia que ele conseguia entregar. Foi uma temporada intensa, forte, com muitas reviravoltas e dando um gancho pra uma terceira temporada que provavelmente vai ser tão maravilhosa quanto, cara. E nessa temporada a gente teve uma pegada um pouco diferente da primeira. A primeira ela era pequenos arcos, algumas histórias que foram remontando assim, foi montando a narrativa de uma forma não tão linear, né, não com um grande caso para ser desvendado. A estrutura dessa segunda temporada já calca muito mais em um grande acontecimento, num grande mistério que envolve basicamente a temporada inteira, que pega de gancho do vilão que é apresentado na primeira temporada. E ela é diferente, porém sabe trabalhar tão bem quanto essa nova pegada de fazer um grande arco onde ele tem que lidar com o sobe e desce dos seus momentos, lidar com algumas situações que ainda estão dentro de um espaço de tempo muito curto, ou em um ambiente muito fechado, e ainda assim trabalhando muito bem com esses elementos que poderiam limitar a obra, mas ela é tão brilhante em trabalhar toda a sua narrativa, toda a sua direção, sua montagem de cena, que consegue ainda assim trabalhar muito bem com esses ambientes mais limitados, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que a temporada inteira se passa quase em uma noite, se eu não me engano. É alguma coisa assim, 1, 2 noites. É um espaço de tempo extremamente curto, principalmente, eu acho que é do Luz sendo hospitalizado até o final? É mais ou menos isso, né? É uma noite. É uma noite, né? Não é uma noite, mas acho que, tipo, a partir do episódio 4 ou 5, tudo ocorre numa noite só. Pois é, tipo, uma boa parte da temporada ela acontece no espaço de tempo pequeno e, cara, é incrível. O que eles fazem aqui, principalmente com a sensação de espaço e tempo, também é incrível. É porque ele tem, por conta, né, dos poderes dos personagens, de voltarem fotos, ou até alguns episódios onde eles param de contar a história principal para focar em outros elementos, tem muito vai e vem na história. Só que você não se sente perdido, porque tá tudo sempre dentro da mesma unidade e eles conseguem conduzir bem isso e fazer transições. Um exemplo bom disso, inclusive, são os recaps dos episódios, que tem bastante. Só que como eles sempre recontam de uma forma mais dinâmica ou contam na ideia de outra perspectiva, aí a dinâmica da série fica mais interessante, que daí você não tá só revendo o que aconteceu no episódio passado porque tem que cobrir o tempo de episódio. Você tá vendo realmente uma nova perspectiva que acaba agregando do porquê as coisas chegaram nesse ponto. E isso é interessante, mesmo que... Acho que foi no segundo ou terceiro episódio, tipo, se parar pra pensar, metade dele foi recap. E isso não é um problema, porque a forma como ele é conduzido acaba sendo muito mais agregativa do que só comer tempo. Uhum. É que daí é interessante, né? Como você falou, a forma diferente, como é usado o recap para dar o tempo do episódio, mas também é interessante como esses recaps ajudam, principalmente na segunda temporada de Link Click, que é um arco basicamente só, a fazer o quebra-cabeça, porque pensa numa temporada cheia de reviravolta. Pensa num quebra-cabeça bem feito. Sim. Numa situação onde você tem esse, vamos dizer assim, essa situação desse arco, e você tem uma série de pontos, contrapontos e reviravoltas que vão se acumulando na história, que principalmente da metade pro final, você chega no final do episódio, você chega nos finais dos episódios quase sempre falando, tá, como caralho você chegou a isso? Pra começar o episódio seguinte falando, entendi, você já explicou, o poder desse personagem faz isso. E o final, inclusive, o mistério do episódio final, inclusive, o cliffhanger, na verdade, do penúltimo, eu não lembro se é o penúltimo ou o último episódio, que meio que ele fecha com uma coisa misteriosa acontecendo e por tudo que já mostrou na série, você já consegue mais ou menos inferir o que tá acontecendo ali e mais uma construção ali de mundo, dessa questão dos poderes e tudo mais. Então é interessante como
essa temporada ela vai tanto pro âmbito da construção desse quebra-cabeça, desse mistério que tá acontecendo ali, tudo mais, dessa situação que tá acontecendo, e como esse negócio ele consegue, ao mesmo tempo, ir se respaldando e, ao mesmo tempo, ser bastante intrigante os cliffhangers que ele vai colocando. Não sei se estou conseguindo explicar direito. A memória também já tá falhando um pouco, já faz tempo que eu vi. Não, tá certo, tá certo. E, cara, é absurdo o que Link Click faz, porque ele já tem conceitualmente dentro da sua narrativa essa ideia de, de uma certa forma, viagem no tempo, você ter a perspectiva de outra pessoa, porque você já tinha isso pelos poderes tanto do Shen quanto do Lu. Você já tinha isso, sabe? Entrar na foto, ter uma outra perspectiva. Quando você é introduzido a outros dois personagens que também têm poderes parecidos, né? Que é a Tianchi e o Chenchi. É isso? Tiachen... Meu Deus, é difícil esses nomes. Tianchi e Chenchi, sim. Isso. Ah, Xixi, seu irmão. É verdade, aqui no My Name Is também tá Xixi, como a contração do nome dela. Então, quando você vê esses dois irmãos, eles apresentando um outro tipo de poder que também está na vertente de viajar no tempo e ter uma outra perspectiva, você já tem a narrativa própria, né, pronta para você utilizar esse conceito, não só para contar a sua história, para fazer o seu storytelling, mas também como uma forma, uma ferramenta de fazer isso. E essa temporada dá um show também em fazer essa apresentação de personagem e utilizar outros recursos, como, por exemplo, uma historinha de criança, de um livro ilustrado para você contar e fazer metáforas a determinados acontecimentos que representam tanto a perspectiva de um personagem quanto o acontecimento em si, mais por aquela perspectiva, te dando um pouco mais de subliminaridade a alguns acontecimentos, e como isso, ao longo dos episódios, vai sendo recontado, vai sendo remonstrado, e um evento muito complicado, que inclusive culminou de um dos episódios mais, difíceis que Link Click teve pra fazer, porque ele teve um episódio onde abordou o tema de violência doméstica, que, cara, é um episódio muito difícil, que provavelmente pode dar muito gatilhos pras pessoas que são sensíveis a essa temática. E ele soube trabalhar com tanta maestria esse assunto, e explanar tão forte, tão empático como essa temática é difícil, como esse contexto é complicado, como esses personagens foram afetados extremamente, assim, ao longo da sua vida por conta de um acontecimento desse, que esse episódio, ele pode resumir muito bem o como o Link Click é tão excepcional em fazer a sua narrativa, em como ele é excepcional em construir sua direção, fazer storyboard, como ele tem tato pra contar os seus acontecimentos, e ele sabe muito bem trabalhar assuntos muito pesados. Ele sabe trabalhar basicamente todos os assuntos que ele coloca na mesa, mas especificamente quando o negócio escalona e você precisa que ele tenha responsabilidade de fazer isso, ele vai lá e entrega e dá uma aula de contar história. E Link Click, mais uma vez, assim como sua primeira temporada, que já era maravilhosa em contar todos os acontecimentos, construir personagem, ser criativo em perspectiva, essa temporada com mais narrativa a ser elaborada, com mais perspectiva a ser elaborada, e novos personagens a serem introduzidos, e um vilão, digamos assim, que veio da primeira temporada, que criou todo um emaranhado de uma trama, e ainda você trazer temáticas muito mais pesadas em primeiro plano e explicar e conversar e você mostrar isso em diferentes perspectivas e como isso impactou os personagens e foi um plot point extremamente forte pra trama. É um bom exemplo do que Link Click consegue fazer e como ele é genial em fazer tudo isso, cara. Que obra incrível e que mais uma vez mostrou muita qualidade em todos os seus aspectos. Link Click foi extremamente absurdo essa temporada, cara. Eu fiquei de cara. Eu acho que na real seguiu a mesma qualidade da primeira.
Só que ele trouxe uma trama mais linear ao invés de trazer múltiplas ideias diferentes. E sim, ele sabe fazer isso tão bem quanto fazia antes. Então, pra mim é só mantendo um grande 10 pra ele e uma grande surpresa até dentro do ramo de anime, dos animes chineses, que normalmente a gente não acompanha. E quando acompanha, que é o que o pessoal fica falando, não, esse vai ser bom. A capa não sendo nada legal. Mas ultimamente meio que tá mudando esse rumo. Sim, infelizmente. Sim, sim. É aquela coisa, eu acho que Link Click é um bom exemplo de mudança de paradigma, que por mais que os animes chineses ainda não são considerados, em função da sua qualidade ou não, sua extrema qualidade, vamos dizer assim, talvez em função do demérito da qualidade das animações japonesas, porque tá difícil. Também tem essa. Isso é um ponto que eu queria colocar meio na conclusão. Link Click 10 e cada vez mais a frase fique feliz se o seu anime for adaptado por um estúdio chinês em vez de um japonês se torna cada vez mais real, porque, me desculpa, o nível de qualidade que eles estão conseguindo, mesmo que ainda não seja sinônimo de master peça de animação, cada vez mais eles estão cada vez mais melhorando de forma consistente, e eu acho que Link Click é uma boa vitrine. Tudo bem que ele já era muito bom desde a primeira temporada, mas eu acho que é uma boa vitrine até para quebrar um pouco desse preconceito que se tem com o anime chinês e do potencial que pode ser. Sim, sim. É o 10 mais fácil que eu dei esse ano. Pô, isso daqui foi um 10 absoluto, não tem como. E que venha a terceira temporada, que demore também pra vir, não tem problema nenhum. Pode demorar uns 2, 3 anos, tô suave, que venha com uma qualidade absurda, tanto quanto essa demonstrou, cara. Foi magnífico assistir essa temporada. E, por favor, assistam o Link Click. Se você não conhece Link Click, faça esse favor pra você mesmo. E depois você me agradece.